Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 13 de junho, a igreja celebra o querido Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da igreja. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa festa tão bonita de Santo Antônio de Pádua. Tenho a alegria de participar da paróquia, que o padroeiro é Santo Antônio. E hoje, essa palavra de Jesus, ela tem tudo a ver também com a missão de Santo Antônio. E eu já falei em algumas pregações, quando eu medito sobre um santo, eu gosto muito de meditar sobre a obra, sobre a missão, sobre o testemunho, sobre o legado que esse santo de Deus deixou para nós cristãos. E nós precisamos conhecer a história dos santos, conhecer a vida dos santos, porque conhecendo esses homens e mulheres que se tornaram santos, que separaram a sua vida para Deus, porque isso é ser santo, é separar a vida para Deus. Conhecendo a história, o testemunho deles, nós vamos ver que eles eram pessoas como nós, mas que um dia se entregaram ao amor de Deus. Com Santo Antônio não foi diferente. Era um jovem rico de uma família de classe social poderosa, mas ele abre mão de tudo para se dedicar à missão, à obra, à evangelização, ao estudo, ao ensino. Por isso Santo Antônio recebe esse título de presbítero e doutor da igreja, porque foi um grande sábio que ensinou muito e que deixou um grande legado para nós cristãos. Então é muito importante que nós possamos conhecer a história dos santos para nós entendermos que todos esses que receberam esse título de santo da igreja foram homens e mulheres como nós, mas que tomaram uma decisão na vida. Minha vida vai ser do Senhor. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Eu vou abrir mão de tudo por causa do reino de Deus. E foi isso que Santo Antônio fez. Eu até te faço um convite. Pesquise aí na internet. Leia um pouco da história de Santo Antônio. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito a crescer na fé. O evangelho de hoje, Jesus vai falar de duas coisas, de duas missões que nós temos: ser sal da terra
e ser luz do mundo. E Santo Antônio foi justamente isso. Foi sal da terra e foi luz do mundo. Mas nós somos chamados também a si. Nós somos chamados a entender que aquilo que é a nossa missão não vai ser missão do outro. É por isso que cada chamado, como nós meditamos no chamado de Mateus, era para Mateus, não era para outra pessoa. O chamado de Santo Antônio era para ele, não era para outra pessoa. Porque Deus conhece aqueles que ele elege, aqueles que ele chama. E ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Então Jesus falou para os discípulos: vocês são sal da terra. E qual que é a função do sal, meu irmão e minha irmã? A função do sal é dar tempero, é dar sabor. O sal, ele não pode ser nem mais, nem menos. Ele tem que ser na medida. Porque se o sal perder o sabor, ele não tem mais nenhum valor. Ele é jogado fora. E nós então somos chamados para ser sal da terra, para ser tempero da terra. Nós somos chamados para dar sabor à vida das pessoas. Assim como um dia nós encontramos Jesus e ele deu um novo sentido, e ele deu sabor, ele deu razão para a nossa existência. Nós também somos chamados para ser sal, para ser tempero na vida das pessoas, da nossa família, do nosso trabalho, dos ambientes que nós vivemos. E aí vale uma pergunta: nós temos sido sal da terra? A nossa missão tem sido essa de dar sabor, de dar tempero à vida das pessoas? De mostrar para as pessoas que a vida tem sentido? Que viver é uma dádiva, é um presente de Deus? Nós temos levado esse tempero para a vida das pessoas? E nós somos chamados para isso, irmãos e irmãs. Nós somos chamados para ser esse sal, para ser essa bênção na vida das pessoas. E se você sente ainda que você não conseguiu, peça ao Espírito Santo. Peça a graça do Espírito Santo. Santo Antônio descobriu isso. Ele viu que tudo que ele tinha, que todo o poder, que toda a riqueza, nada disso trazia a alegria verdadeira que ele procurava. Assim como São Mateus, que não se sentia realizado, mesmo tendo muito dinheiro. Santo Antônio também descobriu isso, que a verdadeira alegria estava em ser servo do Senhor, em viver os seus dias para testemunhar Jesus Cristo, para pregar, para anunciar o nome do Senhor, para defender a verdade. E é para isso que o Senhor nos chama, para sermos esse sal na vida das pessoas. Mas não podemos esquecer, é para ser esse sal que dá sabor. E isso nós fazemos, irmãos e irmãs, à medida que nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, que nós deixamos o Espírito Santo direcionar os nossos passos. Jesus vai dizer também para os discípulos: vocês são a luz desse mundo. A luz é Jesus. Mas a partir do momento que nós somos batizados, entregamos a nossa vida para o Senhor, nós passamos a ser também luz desse mundo. Na missa de domingo, o padre, ele nos chamou a refletir, a pensar naquele dia que nós tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus. E a refletir se a partir desse encontro pessoal nós crescemos na fé ou nós regredimos na fé. Jesus vai dizer então: eu sou a luz do mundo, mas vocês também são luz nesse mundo. Nós não temos brilho próprio. A nossa luz, ela vem do Senhor. Então Jesus fala: vocês são luz desse mundo.
E se vocês são luz, vocês precisam entender. Uma cidade, quando está construída sobre um monte, ela não consegue ficar escondida, porque todos vão ver aquela cidade. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, para colocá-la debaixo de uma cama. Não. A lâmpada é acesa para ficar no lugar alto, para sim iluminar todos que estão em casa. Então essa é a nossa missão. Ser luz na vida das pessoas. E como luz, nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos omitir, nós temos que deixar que as pessoas vejam o brilho de Deus em nós. Nós somos chamados a ser essa luz que vai iluminar a vida das pessoas, que vai trazer direção para a vida daqueles que estão perdidos, para aqueles que ainda não se encontraram. E é isso que Jesus fala. Dessa maneira, então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, aquilo que o Pai está fazendo na vida de vocês, e glorifiquem esse Pai que está nos céus. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, para ser essa luz, para ser esse reflexo de Deus na vida das pessoas, para ser um bom testemunho, para ser um testemunho de conversão, de mudança, de transformação de vida. É por isso que eu gosto muito de falar, de nós estudarmos, lermos, meditarmos a vida dos santos, a vida dos mártires da igreja, de homens e mulheres que com coragem e com ousadia do Espírito Santo renunciaram a esse mundo e dedicaram a sua vida pela causa da igreja, pela causa do reino dos céus. Homens e mulheres que não tiveram medo de enfrentar os poderosos de cada época, mas viveram pelo Espírito e deixaram essa luz brilhar. E se hoje nós estamos aqui, é porque antes de nós, esses grandes homens e mulheres de Deus dedicaram a sua vida. Muitos morreram com mortes cruéis para defender o nome do Senhor, mas não deixaram a luz escondida. E nós temos que deixar essa luz brilhar na nossa casa, lá no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na comunidade, no dia a dia. Porque é o nosso testemunho, irmãos e irmãs, que vai fazer as pessoas olharem e glorificarem a Deus. Porque quem me conhece, quem te conhece, sabe que nós não podemos fazer nada de bom por nós mesmos, e se algo maravilhoso está acontecendo na nossa vida, isso só pode vir daquele que é o Senhor de todas as coisas, do nosso Deus. Como é importante nos dias de hoje nós deixarmos essa luz brilhar. Eu já dei um testemunho, mas muitos não ouviram. Eu queria contar rapidamente. Quando eu comecei no meu primeiro emprego com 16 anos, eu trabalhava no supermercado e na hora da refeição, na hora da janta, um rapaz chegou e falou assim: "Você é evangélico?" Aí eu falei assim: "Não." "Você é cristão?" Eu falei assim: "Não." E aí quando eu fui embora, aquilo mexeu muito comigo, porque eu tinha que falar que eu era cristão. Tinha que ter orgulho de dizer que eu era católico, que eu era um servo de Deus. Mas eu era muito novo ainda, então no dia seguinte, aquele rapaz perguntou novamente. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: "Olha, Paulo, eu te perguntei porque quando eu olhei para você, eu vi a luz de Deus brilhando em você." E aí eu pedi perdão a Deus e a ele também. E falei com ele que eu era sim um cristão, um católico, e que amava muito a Deus e que queria servir a Ele. E ali, naquele trabalho, começou uma amizade cristã muito bonita. E a partir daquele momento,
eu tomei a decisão de servir o Senhor de todo o coração. Na escola, eu sonhava em levar a Bíblia, mas a vergonha também não deixava, até que um dia o Senhor me tocou poderosamente e eu levei a Bíblia para a escola. E ali, na hora do recreio, quando eu abri a Bíblia, começaram a chegar pessoas e algo aconteceu tão maravilhoso. Numa escola, se eu não me engano, na 7ª série, ali surgiu um grupo de jovens de várias igrejas. Então nós nos reuníamos na hora do recreio para louvar a Deus, para cantar, para anunciar a palavra de Deus. E quantos jovens e adolescentes tiveram as suas vidas restauradas através daquele sim. Eu estou contando isso, meu irmão e minha irmã, para te encorajar. Não esconda a luz do Senhor. Deixa a luz de Deus brilhar. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida e através de você, outras pessoas vão experimentar esse amor de Deus. Através de você, outras pessoas vão desejar também viver esse amor. Por isso hoje eu te convido, como nós cantamos, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E nós vamos meditar na oração o Salmo de hoje, o Salmo 118. Senhor, nesse dia eu quero te pedir, faça brilhar o nosso semblante, Senhor. Que a luz do Senhor possa brilhar na nossa vida. Porque nós somos chamados, Senhor, para ser sal da terra e para ser luz nesse mundo. E é exemplo de Santo Antônio, desse grande pregador, desse servo fiel ao Senhor, que possamos hoje renovar o nosso amor ao Senhor e deixar, Senhor, com que essa luz da nossa vida possa brilhar, que sejamos bênção na vida das pessoas, que possamos dar sabor, dar sentido à vida das pessoas através do testemunho, através das grandes obras que o Senhor tem feito em cada um de nós. Porque maravilhosos, Senhor, são os vossos testemunhos. A vossa palavra, ela traz sabedoria para nós. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, volte o seu rosto para nós. Tende piedade de nós e nos ajuda a te servir de todo o coração. E se houver, Senhor, alguma barreira, algo que impeça esse irmão e essa irmã de ser sal da terra, de ser luz nesse mundo, eu te clamo que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar, possa avivar a vida dessa pessoa e possa fazer brilhar, Senhor, que o nosso rosto brilhe, que a nossa vida seja um testemunho fiel da grande obra e das maravilhas que o Senhor tem feito em cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.